aproveitar essa tarde agradável para falar sobre e-social, né? Espero que seja realmente. Mas a gente vai passar essa tarde falando um pouquinho a respeito da questão da legislação, muito pouquinho, do sistema, muito, várias telas demonstrando todas as fases que a gente foi até então, né? E de algumas situações de notas técnicas que têm saído, de notícias que o governo tem publicado, de algumas mudanças que acontecem, que é importante a gente ir acompanhando para poder entender o porquê que a gente tem que trabalhar do jeito que hoje tem sido exigido na questão do layout, né, do que está na base oficial do governo, que é quem entrou lá em janeiro no primeiro grupo, de quem está na base de teste, que é a produção restrita, que passou por uma pequena alteração aí a partir do dia 18 de abril. Né? Eles foram lá e eliminaram tudo que tinha na base para a gente começar do zero de novo. Então a gente vai ver essas etapas, essas informações também. Aqui eu vou ter a apresentação de tela que vai falar sobre esse assunto também, tá? Então vamos lá, a gente vai falar da galeria do e-social e da questão do faseamento. Eu sou a Débora, eu sou coordenadora aqui da área de treinamento da Datamassi, né? Eu ministro os cursos de Folha, de RH, de vários aplicativos. Então eu sou, né, atualmente a coordenadora da área e a gente acaba, né, no nosso dia a dia estudando essa parte de e-social, vendo na prática dentro do sistema e a gente vai ver grande parte dos itens que nós teremos que transmitir, né, a partir de julho, para quem não começou ainda, e parte relacionada ao primeiro grupo, o que já foi feito até então, em algumas etapas, e a partir de 8 de maio a transmissão da folha de pagamento, tá? Antes, né, de iniciar, vamos fazer aqui o que a gente vai ver. Então a gente fala um pouquinho da linha do tempo do e-social, quando começou esse assunto, os manuais que foram publicados, as ações da Datamassi, do grupo Datamassi, a parte conceitual bem simples, bem rápido, e também a parte de atendimento à consultoria, focado no e-mail que nós transmitimos para vocês na sexta-feira passada, só para a gente ratificar a informação, né, que foi divulgada. Depois a gente vai falar sobre os aplicativos Datamassi que envolvem as rotinas do e-social e o que é galeria versus mensageria. Vamos falar um pouquinho do certificado digital, como que a gente trata a instalação, tanto daquele que é da cadeia certo, como daquele que eu vou utilizar para a transmissão dos dados, seja da qualificação cadastral, seja do e-social em si. Eu posso usar o e-CNPJ ou o e-CPF com procuração, então a gente vai ver na prática uma instalação. Qualificação cadastral, nós vamos passar pelo processo da qualificação em lote e também da qualificação online. Como é que eu faço para parametrizar a qualificação manual dentro do sistema para ele me deixar transmitir meus dados? Falar um pouquinho da questão do faseamento, dos prazos de cada uma dessas situações, né? E na parte de galeria de e-social, a gente vai falar da parte de parametrização inicial, né, e dos relatórios que a gente tem disponível, e depois nós vamos entrar um por um dos eventos iniciais, dos eventos periódicos e não periódicos. Então vamos para a prática. Na linha do tempo, gente, o que a gente consegue observar aqui, ó, que o governo começou a trabalhar com o e-social, fazendo as divulgações de dados, a partir de agosto de 2013, quando foi publicado, né, a situação em julho, do manual, né, da versão 1.0. Então, julho se publicou, em agosto a Datamassi fez o primeiro evento junto com a Receita Federal falando do e-social. Nessa época, né, pouca gente acreditava que o e-social fosse algo realmente colocado em prática, e até hoje a gente ainda tem gente que acredita que não vai entrar em vigor. Lê do engano, com certeza vai. Pode ser que agora, inicialmente, não gere multa, mas para o futuro, com certeza, vai gerar. Então, a gente tem que ter uma preocupação muito grande de colocar isso em prática, né? Aí a gente vê, com o decorrer do tempo, o MOS sendo atualizado, né, com a publicação que a gente tem agora de 2018, mas antes de mudar para a próxima página, né, nós temos aqui também a cada situação, a cada ano que foi passado, a Datamassi fazendo os nossos eventos junto com o grupo Datamassi, com a Intersystem, né, a gente liberando versão, liberando boletim, material, para que a gente pudesse ter o máximo de informações passadas para vocês poderem nos acompanhar dessa evolução que o governo foi fazendo com o tempo.
2017, 20 de dezembro, nós realizamos nesse ano de 2017 o último workshop, onde a gente preparou o pessoal aí que entraria para o primeiro grupo e veio outras empresas também relacionadas ao segundo grupo para conhecer. Né? A gente tem esse material disponível lá no site da Datamaster para fazer o download, apesar de que o que a gente vai ver hoje já contempla grande parte dele também. Né? 2018 a gente teve a situação agora em janeiro, né, de definição do faseamento do e-social, onde se separou em grupos a transmissão dos dados e cada grupo com suas etapas e fases a serem cumpridas. Né? Em fevereiro, a gente teve a publicação do MOS, a versão beta do 2402, e em março, a versão oficial, né, publicada pelo governo, que é a que está valendo hoje na prática para o ambiente de teste. Mas para o ambiente oficial, aqui está se trabalhando no momento, é a 2401. Tá? Para o grupo 1, entrou em janeiro, para o grupo que está no segundo grupo, entra em julho, e para quem está no terceiro grupo, que é a empresa pública, né, entra lá em janeiro de 2019. Então, aqui em abril, a gente está fazendo aí a nossa segunda etapa, né, de workshops, da parte de e-social, e aqui a gente fez, né, um levantamento no decorrer desses anos todos de processos de divulgação, né, para mais de 30 eventos foram realizados pela Datamaster, pela Intersystem, pelas empresas do grupo Datamaster para falar sobre e-social. Então a gente tem assiduamente trabalhado, né, com os nossos clientes no sentido de divulgar o máximo possível informações para que todos possam atender a essa obrigação legal. Então, na parte conceitual, a gente faz aqui uma breve explicação no sentido de dizer que o e-social é uma rotina estabelecida pelo governo federal. Essa rotina estabelecida pelo governo federal tem a intenção de substituir as nossas situações de processamentos atuais relacionadas à RAIS, à DIRF, à CAGED, à MANAD, entre outras situações. Então, eu deixo de ter vários processos onde a gente teria vários meses do ano sendo trabalhado o envio desses dados e passa a ter um processo único, que vai ter um armazenamento único, né, onde o governo, ao receber todos esses dados, vai retirar cada um a sua parte e validar essas informações para fins de fiscalização. Então, a gente tem envolvido nesse processo Receita Federal do Brasil, Ministério do Trabalho, INSS e a Caixa, né, cada um com a sua necessidade específica, mas todos recebendo informações que foram, né, analisadas e consistidas no sentido de verificar se estão batendo com aquilo que eles recebem também de um outro processo maior chamado SPED. Então a gente vê, né, nesse período todo uma sistemática que foi criada, né, e que em breve vai, né, fazer parte do processo de escrituração digital, onde o pessoal da contabilidade, do fiscal, já transmite informações, né, e que futuramente vai casar, esses dados vão ser, né, analisados em conjunto para ver se a empresa está atendendo ou não, né, aquilo que a gente tem em prática hoje no nosso dia a dia. Então, com esse recurso, né, as obrigações que a gente tem relacionada à parte legal e tributária vai ser analisado em todas as esferas, federais, estaduais, municipais, né, e vai ter um detalhamento muito mais preciso nesse processo, não permitindo situações de omissões, situações que fragilizam o processo da avaliação fiscal, né, que hoje é feito por poucos fiscais que a gente tem no governo e que não conseguem atender a grande maioria, a abrangência, né, da prática deles no dia a dia. Com o e-social, o processo passa a ser eletrônico, passa a ser mensal, passa a ser mais preciso, validado com vários níveis de informação, né, e que a gente precisa também ter essa mesma visão do lado de cada governo para entender onde eles podem chegar e onde a gente tem que atuar para não ter lá na frente nenhum susto em relação a alguma atuação específica por não conhecer, por não saber, por não praticar aquilo que precisa ser feito de acordo com a lei. Tá? Então, com os supercomputadores, né, o governo vai passar a auditar e cruzar todos esses dados em tempo real e vai compartilhar essas informações com todas as esferas, impossibilitando um agente público de fraudar ou de tentar compactuar com alguma situação de sonegação fiscal. Então, esse tipo, se um dia existiu,
daqui para frente não vai existir mais, né? E aí a gente tem todo um processo de transparência, né, colocado aí na visão pública com o E-Social, que todas as empresas, né, têm que saber que não tem volta. Daqui para frente, né, a gente vai ter que trabalhar tudo certinho de acordo com a lei, para a gente não poder ter problemas, né, na parte de multas e na parte da fiscalização. De quem é a obrigação, né, de colocar em prática o E-Social? Aqui a gente define 3 pessoas. O governo, onde ele tem a responsabilidade pelo desenvolvimento do projeto, das definições de regras e de estrutura de dados, né? Ele habilitou para a gente a parte de documentação, vive fazendo as manutenções que são necessárias para adequar o processo à nossa realidade, né? A gente tem a situação da própria estrutura de sistema deles para receber os nossos dados que serão transmitidos e validados, né? E a gente vai ter a avaliação de dados que vão e voltam, né? Conforme a gente vê hoje na prática com os eventos que já estão sendo transmitidos e que a gente já recebe tanto o protocolo como o recibo, né, daquela rotina que foi gerada. Então, o governo tem a sua equipe de análise de sistemas que desenvolve ferramentas para toda essa comunicação e dispõe hoje de 2 fontes de trabalho. A área de produção oficial, que as empresas do primeiro grupo já estão utilizando, e a área da produção restrita, que a gente chama de área de teste. É a área que o pessoal pode entrar lá, mandar dados, pode ser fictícios ou reais, aí depende da situação que tem, né? E que não vão ser utilizados para uma fiscalização, né? Por quê? Porque quando a gente tiver para entrar naquele grupo do faseamento, que eu faço parte, o governo vai permitir que eu delete todo aquele registro e comece do zero na base oficial, né? Então a gente vai ter essa situação a partir de julho para as empresas que entram, por exemplo, no segundo grupo. Ele vai sair aqui dos testes da área de produção restrita e vai para a nossa base oficial aqui, né, fazer os seus dados reais ingressarem no banco de dados do governo federal. Então hoje a gente trabalha, né, com o MOS nessa versão da base restrita e a 2401 na base oficial, e temos também publicado pelo governo notas técnicas que nos ajudam a esclarecer determinados pontos que às vezes não ficam tão claros. Então a gente teve ainda agora no dia 17 uma outra nota pública que foi colocada, nota técnica, né, que foi colocada lá na área do E-Social para que a gente pudesse esclarecer pontos relacionados ao envio de eventos do 2299 e do 2399. Né? A gente teve a questão dos treinamentos também, que até o manual passado era para ser encaminhado nos layouts e agora com o 2402 não tem mais essa obrigatoriedade, né? E que na nota técnica eles mencionam que futuramente vai voltar com o manual, mas possivelmente seja um layout específico. Então a gente tem aí todas essas situações que irão ajudar a gente no nosso dia a dia, né, na situação de transmissão dos dados do E-Social. A Datamass, responsável pelo desenvolvimento de sistemas, né, que gera os dados daquilo que a gente usa no nosso dia a dia, nos nossos cadastros, nos nossos processamentos, e que vai, né, trazer aqui dados de folha, segurança, medicina, contencioso, para aquele projeto do governo, atendendo ali aos pré-requisitos que são, né, pedidos nos layouts do manual de orientação. Toda essa comunicação é feita via web service com o governo, né? Então, no momento que eu faço uma geração de um layout, eu entro na galeria E-Social, no gerenciador e transmito, eu tenho uma comunicação que gera um note para lá, que recebe um protocolo, um número específico, dizendo, olha, eu recebi aqui aquela comunicação sua. Isso é uma coisa. Quando ele valida os dados com a regra que é estabelecida no manual do E-Social, ele te dá ou um número de recibo, que é o que diz assim, ó, validei com as minhas regras, tá ok num primeiro momento, né? E depois eu vou explicar por que eu digo isso num primeiro momento. E, né, com esse recibo, você pode se dizer que está cumprindo aquele prazo específico da transmissão, se você fez tudo de acordo com a lei, né?
Nós temos aí uma infinidade de layouts, né? 44 layouts para trabalhar essa transmissão de dados. Alguns são para agora, outros são para janeiro de 2019. Nós vamos ver isso no decorrer desse tempo todo. E temos aqui, né, como uma terceira pessoa envolvida nesse processo, que é vocês, clientes, né? Onde a gente também determina, né, num processo como um todo, uma responsabilidade pelo conhecimento do projeto, né, pelas informações que eu tenho lá nos manuais e que eu devo conhecer para saber o que eu estou fazendo, se os dados que eu estou cadastrando estão certos ou não, né? Então a gente precisa ter a certeza do que aquilo que está cadastrado dentro das nossas rotinas de folha, de segurança, de medicina, de contencioso, está de acordo com o MOS, para que lá na frente, ao validar os meus dados, eu não tenha nenhuma divergência, nenhum problema em relação a ser, né, autuado, a ser fiscalizado. Então, para quem não conhece nada, para quem está começando agora, gente, pega o MOS, né, esse aqui é uma partezinha dele só, leva ele para a cabeceira de cama e estuda ele dia e noite, porque é um mal necessário. Né? A gente precisa conhecer a fundo layouts, regras de validação, para quando receber os retornos, conseguir entender o que é aquilo que ele está falando ali naquela rotina. Né? Esse aqui, ó, tem poucas folhinhas, é só um pedacinho. Tem mais 4 layouts que não estão aqui, dá mais ou menos, acho que umas 400 páginas. Né? É bastante coisa. E assim, gente, procura também fazer uso do material que a gente disponibiliza, dos boletins que a gente publica, porque sempre que sai um layout novo, a gente faz a inserção disso no sistema e a gente comunica por um boletim dizendo, olha, foi implementado um campo novo, muitas vezes tem lá a regra de como ele deve ser utilizado, né? Para que a gente possa preencher aquilo corretamente e possa transmitir essa informação corretamente. Então, a gente tem feito nossa parte, né? E a gente espera que vocês também contribuam para que todos nós consigamos chegar lá na frente com sucesso na transmissão dos nossos dados, né? Garantindo aí que a nossa empresa vai conseguir colocar em prática, assim como ela faz hoje com o Cefip, com o RAIS, com o DIRF, atendendo o prazo, atendendo ao que eu tenho que mandar, mudando só o processo, ó. Saio dessa rotina que é espaçada e passo para uma rotina única mensal que vai validar todos os dados, assim como os outros processos também faz. É uma mudança radical, uma mudança grande? São muitos detalhes? São, mas a gente precisa ter atenção, porque aquela responsabilidade que eu tenho hoje com o RAIS, com o Cefip, com todas as rotinas que serão substituídas, é a mesma sendo transferida para o E-Social. E todo mundo precisa conhecer, tá? Aí aqui, né, a gente fala da questão dos documentos que a gente menciona, né, para a transmissão. Então, quem está entrando no segundo grupo, entre para fazer os testes. Faça a validação dos seus dados hoje, porque se você tiver divergência, esse é o momento que você tem para corrigir. Para quando começar lá em julho, você já ter seus dados validados certinhos e transmitidos sem problemas, sem dúvidas. Né? Nesse momento, vocês têm aí a oportunidade de fazer uma atividade que você pode cumprir a qualquer tempo, porque não tem prazo ainda estabelecido para o segundo grupo, né? E se tiver divergência, você tem tempo para correr atrás e solucionar aquela situação sem estresse, sem dor de cabeça, né? Então a gente tem aí toda a nossa documentação disponível, esse material que eu vou disponibilizar para vocês segunda-feira também, né? Para a gente poder atender aí o maior número de pessoas nessa divulgação. Em relação ao atendimento na consultoria, nós, nesses últimos 3 meses, temos recebido uma avalanche de ligações aqui na Datamassi. Muitas vezes a gente ouve, inclusive o pessoal de manhã também mencionou, que tem muita dificuldade de conversar com a Datamassi, e aí a gente tem, né, nesses 3 meses apurado muitas situações, entre elas, por exemplo, pessoas que ligam para pedir orientação do E-Social e que não leram, não estudaram, não participaram de um treinamento, não vieram num treinamento oficial de folha, de nada,
e precisa de ajuda para colocar o E-Social em prática. Para vocês terem uma ideia, a gente teve cliente que descobriu no dia 28 de fevereiro que ele estava fazendo parte do primeiro grupo, e essa era a data limite para mandar cadastro e tabelas. Né? Então tem gente que liga, fica 3, 4, 5 horas no telefone com um consultor. E aí eu deixo de atender um monte de gente naquele período porque eu estou específico com aquela pessoa. Né? Então, a gente entende o lado de desespero de vocês, mas a gente também tem tentado o máximo possível atender a essa demanda com pessoas que não se restringem só à nossa consultoria. Né? A gente coloca o pessoal do treinamento, do pós-venda, da área de desenvolvimento, muitas vezes para ajudar nesse atendimento, para que a gente possa, né, atender o maior número de pessoas possíveis. Não deu para retornar ou para ficar esperando, a gente liga no retorno. Então, a Datamassa ela tem feito o máximo possível para essa situação, né, ser colocada o mais rápido, o mais fácil possível. E na sexta-feira passada, a gente divulgou um e-mail orientando situações de abertura de chamados pelo online, para desafogar um pouco e a gente interagir com vocês nesse formato, porque a gente tem consultor também ajudando nesse processo. Se é algo que não for possível resolver só com uma resposta, tem que ir para o desenvolvimento, vai ter interação com o pessoal de desenvolvimento e vocês recebendo esse retorno. Então a gente está sentindo com essa pequena mudança que a gente já fez de segunda-feira para cá, que a nossa situação do atendimento tem melhorado. A gente tem um sinalizador, né, aqui interno, que é controle nosso da ISO, onde a gente observa como é que está o nosso atendimento, qual é a cor, né, que está programado o nosso farol. A gente tem como se fosse um farol de trânsito, né? Está verde, está amarelo, está vermelho. Durante alguns meses atrás ele esteve vermelho boa parte dos dias, né? Hoje em dia ele está indo mais para o verde, para o amarelo, com a graça de Deus vai melhorar cada dia mais, a gente espera. Né? Por quê? Porque vocês estão vindo para fazer parte dos treinamentos, para conhecer um pouco mais, para conseguir colocar em prática aquilo que a gente quer ajudar, né? No sentido de ter menos ligações, porque vocês vão estar preparados para colocar em prática, né, essa rotina. Então a gente junto nesse processo, né, vai conseguir ir melhorando o nosso atendimento. Eu acredito aí que o pessoal que vai entrar no segundo grupo vai ter uma facilidade, porque as dificuldades que a gente teve das primeiras rotinas, da falta de informação mais detalhada do governo no retorno dos registros, vai estar 50% melhorado, né? Mas podem surgir novas situações que não eram previstas e que vai, né, gerar mais uma outra demanda. Então, esse é o momento que a gente tem para trabalhar antes, né, de entrar no seu período oficial. Então o pessoal da consultoria está trabalhando classificações de chamado para ter retorno no tempo que é estabelecido nos nossos procedimentos da ISO, né, que é o que eu venho detalhando aqui. A questão da gente acompanhar o andamento dos nossos chamados. Eu liguei na Datamassa, o consultor abriu um chamado, vai lá no portal do cliente, lá no SAD, consulta como é que está o andamento dele, né, você vai conseguir ter esse retorno da informação que você precisa ou da dúvida que surgiu e que o consultor te respondeu. Então a gente tem, né, pedido muito para o acompanhamento através do portal, né, para a gente poder dar essa garantia de retorno a todos, não só, né, pelo SAD, como também pelo telefone. E, né, a nossa situação que a gente expõe é a questão do nosso compromisso com a qualidade no atendimento, respeito à nossa parceria. A gente quer atender a todo mundo, né? Pode ser que lá para julho a gente tenha que dormir aqui na Datamassa, como foi lá em 1999 com o Cefip, que dava voltas no quarteirão, o pessoal com o computador embaixo do braço pedindo ajuda para transmitir fundo de garantia, né? Talvez não seja muito diferente, apesar que hoje tem que ter certificado digital e tudo mais, né, para transmitir E-Social. Mas a gente está aqui para ajudar vocês, não se sintam desamparados, tá? Bom, um item que me marcou muito em todos os eventos que eu tive do governo federal é justamente essa mensagem, né, que eles colocam. O E-Social, ele não está vindo para mudar, para criar, para suprimir aquilo que eu tenho de obrigação previdenciária, tributária, trabalhista. Ele vai mudar a forma de transmissão, ele vai racionalizar e simplificar processos, porque em vez de mandar 500, eu vou mandar um só. Né? E vai permitir que a gente cumpra aquilo que a gente já faz hoje no nosso dia a dia com todo esse processo modificado.
Então a gente hoje tem que pensar, né, que essas alterações é um processo de mudança que vai ser positivo para nós, porque a gente vai ter essa racionalização praticada realmente, e que a gente precisa aceitar isso. Não adianta reclamar, gente. A gente está no barco, tem que seguir em frente, tem que ser agente de mudança, colocar aquilo em prática da melhor forma possível. Eu ouço muita gente dizendo para mim assim, nossa, com essa rede social eu vou sair da área de RH. Não pode. É o tipo de situação que a gente tem que conhecer, tem que aprofundar, tem que ir atrás. Lá atrás a gente... lá atrás a gente foi melhorando com o decorrer do tempo. E aí o social é mais uma mudança. A gente tem que ver o lado positivo da situação. A gente vai ter acesso a muito mais informações, a gente vai melhorar processos lá na frente, que hoje a gente talvez não tenha essa visão, mas que vai ser muito positivo para nós empregados, para os empregadores, para a justiça do trabalho, para o governo como um todo. Tá? Então, os aplicativos que envolvem as atividades, né, do que eu vou transmitir para o E-Social é a folha de pagamento, é segurança, é medicina, contencioso. Para quem tem ponto eletrônico, a parte de horário, né, tabela de horário, mudança de horário, a prática vai ser pelo ponto que vai gravar na folha, transmitir dados aí para o E-Social. Não tem o ponto, a folha vai me permitir entrar na ficha de registro, né, fazer lá a indicação da alteração de horário do funcionário e vai transmitir. Tendo os dois aplicativos, é esse que tem a demanda, né, de fazer essa modificação. E o sistema de competência que eu coloquei aqui em destaque pela própria situação da nota técnica que suspendeu no primeiro momento a transmissão desses dados, mas que futuramente deve voltar aí, né, com essa rotina, talvez com um layout específico, resta ver o que vai vir aí para frente, né, nesse nosso novo manual que deve surgir aí, que deve estar no forno para surgir a qualquer momento. Bom, quando a gente entra com o nosso login, com a nossa senha, eu tenho o portal dos aplicativos que eu disponho e eu tenho aqui o que eu chamo de galeria E-Social. Então é ali que eu tenho que entrar para começar a analisar minhas atividades a serem desenvolvidas. Então nessa galeria a gente vai receber as movimentações que a gente processa nos nossos aplicativos. Eu tenho o que eu chamo de gerenciador do E-Social, que vai receber cada layout e que vai me permitir transmitir os dados para o governo federal. Tá? Então, nessa opção, ele vai armazenar os nossos protocolos, ele vai armazenar os nossos recibos, ele vai me deixar ver a situação do trâmite que está, né, a nossa comunicação com o governo. Eu tenho partes onde eu consigo abrir o XML para ver, né, a movimentação, e eu tenho a identificação em tela, né, daquilo que está sendo transmitido para o governo nesse processamento. Então, nessa galeria, a gente tem um repositório de informações para armazenamento de protocolo e recibo, que são coisas distintas, dos eventos transmitidos e observados no item do gerenciador. Dessa forma, é possível a gente cumprir a nossa transmissão e validação dos dados feitos pelo governo. A esse processo todo, né, que a gente tem trabalhado na nossa galeria, o governo mercado dá o nome de mensageria, a Datamassa identificou como galeria E-Social. Então, no processo de uma galeria ou de uma mensageria que seja, né, a gente tem um empregador com seus sistemas integrados, onde ele vai gerar aqui as informações desses sistemas, sendo armazenada aqui na nossa galeria, e essa galeria vai me permitir fazer a transmissão para o repositório nacional, né, do governo, indo informação e recebendo de volta, né, os nossos protocolos e os nossos recibos daquela movimentação que foi transmitida ou do erro, né, por não ter recepcionado aquela informação que foi validada e que estava divergente daquilo que precisava ser recebido. Então aqui a gente inicia as nossas atividades e nesse momento eu tenho o poder de gestão daquilo que vai ser transmitido ou não. É eu que vou clicar lá e vou dizer, ó, isso aqui vai, isso aqui não vai, né? Futuramente pode ser algo a ser colocado em prática pela Datamassa, a customização de uma mensageria automatizada, onde eu vou ter, né, processos que eu vou gerar rotinas nos sistemas e que ele vai permitir fazer essa transmissão. Isso não é para agora, provavelmente para uma etapa bem mais à frente relacionado a esse processo. E em relação à questão da gente ver muitos clientes nos questionando em consultoria se precisa comprar uma mensageria para conversar com o sistema de governo. Não precisa, o nosso sistema faz todo esse trâmite de comunicação. O nome é o que diferencia uma coisa da outra, né? O pessoal usa como mensageria, a gente chama
chama de galeria e-social. Então, gente, a gente tem a situação, né, que a gente estava falando da questão, né, dos sistemas transmitirem dados para mensageria ou para galeria e isso fazer comunicação com o governo. Tem empresas que têm fornecedores de segurança e medicina que estão contratando essa mensageria ou essa atividade do fornecedor para fazer essa transmissão, né? Aí tem que analisar cada situação por conta da questão dessa transmissão feita por um terceiro, porque se ele transmitir algo divergente, quem vai responder pela multa é o CNPJ que está encaminhando, não é num primeiro momento aquele terceiro, a não ser que você faça uma revisão contratual e vocês estabeleçam, né, dependendo da situação do erro, quem vai ser responsável pelo pagamento da multa que estiver ali estabelecida, né? Mas assim, a gente tem que ter atenção e foco, por quê? Porque eu preciso saber na prática se as transmissões dele, né, serão compatíveis com os nossos dados, forma de cadastro, identificação, nome, né, para que lá ele consiga fazer sua transmissão devida e consiga comunicar essas informações. Lembrando que para um terceiro fazer isso, ele precisa ter um eCPF, também uma procuração da empresa, né, para essa atividade. Então, gente, olha lá, essa é a nossa galeria e-social, né, onde a gente define aqui algumas rotinas para os nossos processamentos. Então, quando eu entro na galeria, o primeiro item que eu analiso aqui, né, são os dados que vão ser transmitidos. Dentro dessas rotinas, a gente vai ver 2 relatórios aqui e algumas sugestões que a gente coloca aqui de atividades que hoje, para quem está no segundo, terceiro grupo, já deve, né, colocar em prática para analisar suas informações. Então, vou fazer qualificação dos dados da minha empresa, ver a questão do KNAI, né, dos nossos recolhimentos, da revisão do RAT, do FAP, do KNAI preponderante, porque hoje essa situação enquadrada incorretamente já está gerando multas para as empresas. Né? Eu tenho aqui o governo já analisando essa situação no dia a dia, né, e gerando divergência dos recolhimentos tributários, pode gerar multa. Né? A gente tem a aquisição e instalação das cadeias de certificado necessária para a comunicação com o governo. Então, quem não tem certificado digital, ainda não tem a procuração para transmitir, né, pelos CNPJs da empresa, tem que correr atrás disso para poder atender a essa obrigação dessa forma. Então, a gente tem o certificado da cadeia certo, que a gente atualiza na própria rotina dentro do sistema. Isso é gratuito. Agora, o certificado digital que eu vou utilizar para minha comunicação com o governo, a empresa tem que procurar uma certificadora para fazer, né, esse processamento. E aí tem vagas no mercado, né, que possibilitam fazer esse tipo de processo. Vocês vão ver que eu citei aqui um exemplo de uma empresa que a Datamassi hoje está trabalhando com ela, né? Mas tem várias no mercado e a gente pode usar qualquer uma delas para fazer esse processamento que a gente vai ver na prática. Auditoria de processo, gente, analisar layout, analisar dados que eu tenho na minha folha, os campos que serão cadastrados, a minha tabela de rubrica, né, ver aí os códigos de recolhimento que eu uso atualmente, se estão corretos ou não, verificar as nossas incidências. Né, a gente tem lá na tabela de rubrica, na parte de imprimir, lá embaixo, um item que vai te permitir buscar as incidências do e-social para ver se você está enquadrado corretamente ou não. Lembrando que o que é padrão da Datamassi, a Datamassi fez o enquadramento. O que não é padrão é responsabilidade de vocês fazer essa análise e enquadrar essa situação. Por quê? Porque são rúbricas que foram criadas por vocês. Então a gente tem do 1 ao 80 rúbricas de vencimento, padrão da Datamassi, ela foi lá e colocou as incidências. A gente tem do 401 ao 480 rúbricas de descontos que foram parametrizadas pela Datamassi, do 801 ao 900 também padrão Datamassi, né, com a nossa parametrização adequada. Então a gente tem aí, ó, do 81 ao 400 para analisar os nossos eventos, as nossas rúbricas. Do 481 ao 800 para ver todos os nossos enquadramentos, para quando transmitir a tabela de rúbrica tá com as incidências corretas, sem nenhuma divergência, sem nenhum problema. Depois, gente, ver análise de cargos, funções, atividades realizadas, CBO, né? CBO errado hoje já dá multa, imagina lá no e-social. Né? Então a gente tem relatórios dentro do sistema de cargos e salários que me deixa fazer revisão do CBO, lá em segurança, o cadastramento da atividade que o trabalhador tem
esteira encaminhada para o ambiente do e-social, né? Então é importante a gente já fazer essas revisões hoje também para transmitir corretamente essa informação. Isso vai valer, né, no caso da revisão do CBO, tanto para o trabalhador como para aquele trabalhador autônomo que está em gestão de terceiros. Então, se eu tenho uma pessoa física que presta serviço para a nossa empresa, né, e que está lá no cadastro de terceiro, ele vai ter o seu cadastro transmitido, validado, né, pelo processo do e-social. E aí a gente também tem que fazer a validação dele, né, dos dados do e-social relacionado a esse terceiro, para a gente poder ter a tranquilidade de transmitir essas informações com os pagamentos que são realizados via RPA. Então tem a análise de benefícios que devem ser analisados detalhadamente, porque o foco do governo tem sido bem forte nessas questões que estão enquadradas no fornecimento de benefícios sem as devidas incidências, né, da lei. Contrato de estágio, gente. Lá hoje você tem que detalhar quem é o CPF que vai estar ali ao lado daquele estagiário, acompanhando aquela rotina dele, ensinando o que ele precisa fazer, né? Tem vários itens super importantes que a gente precisa acompanhar. Então hoje não é colocar estagiário lá em qualquer área e se vira. Não, o governo vai acompanhar bem rigorosamente, né, esse processo. A declaração de encargos para fins de imposto de renda, a gente tem, né, a situação de revisão. Por quê? Porque a gente tem tido mudança na parte de dependentes em relação à documentação. A gente teve até o ano passado, eles pedindo o CPF para filhos que tinham 14 anos. Esse ano foi para 8 anos. O ano que vem vai ser a partir da data de nascimento. Então, quem não pediu o CPF do filho do funcionário, peça, porque vai ser obrigatório para a DIRF do ano que vem. E hoje, né, na validação que ele faz do cadastro do 2200, ele já pede CPF para filhos a partir de 8 anos, tá? E tem a questão da análise da parte de segurança e medicina, que só vai entrar lá em janeiro, mas eu já tenho que ter atenção aos laudos que eu tenho que ter disponível de acordo com a atividade que a nossa empresa desenvolve, né? Então tem aí laudo, CMSO, PRA, ETCAT, análise ergonômica, análise preliminar de risco. Então tem várias situações que, dependendo do que eu faço, da minha atividade, né, principal, eu tenho que ter laudos para poder dar embasamento concreto para aquilo que a gente vai transmitir em segurança e em medicina do trabalho, ver as datas, estão atualizadas, está de acordo com a lei, né? Então é importante a gente fazer essa revisão geral, mesmo que isso só vá a partir de janeiro. Designação de uma pessoa da equipe para fazer o gerenciamento dos dados do e-social. Gente, aquela casa onde todo mundo manda é bagunça. Então a gente precisa ter alguém que tenha conhecimento, que saiba o que está fazendo para poder fazer aquela transmissão com responsabilidade, né? Para ver o que está certo e o que está errado. Que nem eu estava comentando hoje de manhã. Eu apertei lá no transmitir e achei que não foi e fui apertando. Saíram vários layouts do mesmo funcionário para transmitir. Aí eu vou lá no gerenciador, vejo aquele monte de layout. Vou transmitir todo, gente? Não, eu vou ficar louco com o número de protocolo, recibo que vai vir, vai dar duplicidade, vai dar um monte de situações que a gente tem que ter cuidado. Então não dá pra gente colocar várias pessoas para fazer ao mesmo tempo, porque vira bagunça, né? Tem que ter uma pessoa específica para fazer essa atividade. E a questão do conhecimento, né? A gente enfatiza muito isso, porque conhecimento é importantíssimo para essa rotina. Precisa estudar, precisa conhecer, precisa pegar esse manual aqui e olhar folha por folha, né? Analisar as informações de regras de validação. Por que que eu não estou conseguindo mandar tal coisa? Ele valida. O que está errado na minha validação? Então a gente precisa conhecer estudando, tá? Bom, certificado digital, gente. A gente tem, né, lá no ambiente do e-social já de início para entrar a necessidade desse acesso seguro. Então eu obrigatoriamente tenho que ter um certificado digital, que pode ser um A1, um A3, onde a gente vai fazer o uso dessa rotina para o nosso dia a dia, para essa transmissão de dados. Então, eu peguei um exemplo de uma situação aqui que eu vou colocar para vocês de instalação, né, para a gente ver como é que funciona, mas cada uma vai ter a sua certificadora aí que vai disponibilizar os dados para vocês poderem transmitir, tá?
Então aqui, né, eu baixei lá no site da certificadora o arquivo que eu tinha de comunicação com o processo, né, que a gente tem, que é um cartãozinho e a leitora, né. Fiz aqui a análise da estrutura do meu equipamento junto com o pessoal de TI, com o tipo de cartão que eu vou utilizar para fazer o download e fazer a instalação desse processo. Eu não consigo trabalhar essa instalação sozinha se eu não tiver permissão de administradora da máquina, então tem que chamar a TI se a gente não tem essa permissão, tá? Aí o pessoal da TI vai ajudar a gente nessa instalação, colocando todas as fases necessárias, né, para prática, e a gente tem que colocar o nosso certificado para funcionar. Então, terminei minhas instalações, a gente identifica, né, o processo instalado, consigo consultar as informações, fica lá no nosso logozinho embaixo para puxar a informação detalhada também, ó. E toda vez que eu tiver que entrar no ambiente de qualificação ou do e-social para transmitir alguma informação, vai ser pedido a senha do PIN para a gente poder fazer a nossa transferência, tá? Então é importante essa fase a gente saber que a gente precisa de um certificado digital para esse tipo de comunicação. Importante, no cadastro de empresa é o local que a gente faz a amarração do nosso processo de transmissão. E aqui eu digo, né, qual é o processo que eu vou utilizar, se é o eCPF ou se é o eCNPJ. No meu exemplo, para os testes que eu estava fazendo, eu estava usando o eCPF. E eu tenho aqui, né, a validação do certificado digital do Ricardo, que me permitiu fazer toda essa minha movimentação. Vocês vão ver um pouquinho mais para frente que a Datamassa ela tem tanto o eCNPJ como o eCPF, né? E numa das primeiras transmissões que eu estava tentando fazer, eu tinha colocado aqui como eCNPJ e tinha cadastrado o eCPF aqui. E aí ele já gerou conflito logo de cara no retorno, porque estava incompatível as informações, né? Então eu tive que voltar aqui, colocar o CPF dessa pessoa que era o meu transmissor naquele momento, para que ele me pudesse ter liberado toda essa comunicação que a gente precisa fazer de transferência. Então aqui, ó, uma vez que eu tenha, né, feito o uso lá do certificado, a gente tem, né, os nossos processos instalados na parte do certificado ou A1 ou A3, a gente vai agora para instalar a cadeia de certificado certo. Então eu vou entrar na galeria, no meu gerenciador, lá em eventos e tabelas, e aqui embaixo, ó, tem um botãozinho chamado cadeia certificado certo. Eu vou clicar aqui nessa opção para fazer a instalação dos 3 certificados que eu tenho, que também ter naquela máquina que vai ser usada para a nossa transmissão. Aí eu volto novamente a falar para vocês o seguinte: se não tem permissão de administrador, peça para a TI te ajudar para liberar, né, essa instalação, porque precisa aparecer as nossas instalações aqui para a gente poder ir fazendo fase a fase aquilo que vai ser instalado lá na raiz para a gente poder utilizar. Sem essa instalação, não adianta ter o certificado A1 ou A3. Os dois trabalham em conjuntos, tá? Fiz as instalações do certificado certo. Fiz a instalação do A1 ou do A3 para trabalhar, cumprir uma etapa. Agora vou para a etapa seguinte, que é a qualificação cadastral. Então, antes de qualquer transmissão de qualquer arquivo que eu tenho na base de dados, eu tenho que analisar os dados daquele trabalhador que eu tenho na nossa estrutura. Vou usar a qualificação em lote para essa rotina. Então, na minha situação, né, a gente entra lá no site do portal do E-Social, a gente vê a qualificação online e a qualificação em lote. A gente deve usar esse processo aqui da qualificação em lote para atender aí o maior número de funcionários, né? Ali em cima a gente tem uma limitação de 10 trabalhadores para consulta, então é inviável. A gente deve fazer por aqui e a gente vai ver como. Eu entro, ó, em galeria, qualificação cadastral e faço, né, a indicação. Nesse momento eu vou fazer de trabalhador ou dos autônomos? Eu vou fazer dos trabalhadores. Então ele traz aqui a possibilidade, né, da geração dos trabalhadores. Você pode ligar o multiprocessamento antes, né, você vai fazer de várias empresas. E se você quiser gerar também dos estagiários para analisar, você já pode marcar aqui a informação. Depois você vai escolher que layout vai ser utilizado para fazer essa validação. Eu escolhi ali no meu exemplo o layout da Previdência Social do CNIS, né?
Eu poderia colocar aqui, depois que eu fiz todo mundo, o processo de período para analisar o pessoal que foi admitido depois da minha primeira qualificação, ou imagina que você já tenha feito uma qualificação lá em janeiro, mas que agora, por desencargo de consciência, você queira fazer todo mundo novamente. É possível? Sim. Você pode clicar aqui, ó, qualificar novamente os registros validados. Uma vez que você clique ali e confirme, você vai mandar todo mundo de novo. Aí vai lá para o ambiente do governo, né, para fazer a importação. Ó, gerei o layout do lote 1. Ele gravou, né, na minha base de dados o meu layout. Eu fui lá no site do portal do E-Social, cliquei aqui na minha qualificação em lote. Ele me pediu para identificar qual é o certificado digital que nós vamos utilizar. Aí eu selecionei o Ricardo, ó, pedi o PIN, ele sempre vai pedir essa movimentação de senha, né? E aí, nesse caso, abriu a telinha, eu vou fazer um upload, vou levar para a base do governo aquele meu arquivinho que eu gerei no sistema da Folha. Fiz esse upload, né? Vou colocar aqui os dados do CNPJ da empresa, vou selecionar o diretório onde está o meu arquivinho para ele ficar vinculado aqui e vou transmitir. Transmitiu, gente, o sistema vai dar uma mensagem aqui em cima, né, que ele foi recebido com sucesso e que existe um prazo de até 48 horas para ele ser analisado. Normalmente, dependendo da hora que você faz, se for logo cedo, no final da tarde dá para ver, ou no dia seguinte de manhã já dá para ver o resultado dessa validação que foi feita, tá? Eu fiz essa validação na segunda-feira, na terça, eu já estava com ele disponível para fazer a importação, né, dos detalhes que a gente transmitiu. Aqui embaixo, nessa linha amarela, ele diz que esse arquivo, né, que ele vai liberar validado, vai ter a disponibilidade de 30 dias para a gente poder acessá-lo, tá? Então essa é a minha transmissão. Dia seguinte, ou final da tarde, dependendo da hora que eu transmitir, volto a entrar lá no portal do E-Social, na qualificação em lote, coloco um PIN, vou entrar na telinha e agora vou fazer esse outro movimento, que é o download. Né? No download, a gente vai trazer o resultado do processamento que o governo fez. E aí ele traz aqui as mensagenzinhas também, né, para informar a gente que a gente tem o acesso a essa validação pelo prazo de 30 dias, né, que a transmissão de retorno é definida mais ou menos no prazo de 48 horas, né, e traz o detalhamento aqui, né, das informações que eu tive processado. Esse exemplo aqui, gente, é um exemplo mais antigo que eu deixei aqui propositalmente. Por quê? No processo que eu transmiti, eu tive uma parte processada e uma parte rejeitada. Nessa parte rejeitada, eu consigo também fazer download de qualquer um desses arquivos ou simplesmente excluir. Quando eu fiz o download, eu trouxe para minha base de dados, eu trouxe os dois arquivos, né? E na hora de fazer a importação para dentro do sistema, lá na galeria do E-Social, assim como eu transmito no exportar, eu faço a operação de retorno aqui no importar, né? E essa operação de retorno vai dizer, ó, qual layout que você quer ler, tem que ser aquele mesmo que você transmitiu. Se eu fiz por multiprocessamento aí, dá a volta do mesmo jeito. Aí a gente confirma, né, o nosso processamento e vai buscar o arquivo lá no diretório que você colocou para ele poder analisar. Então, aquele meu arquivo que estava rejeitado, no que eu fiz a tentativa de importação, ele já deu uma mensagem de erro aqui. Eu coloquei de propósito a pessoa com o CPF errado. E ele deu lá o CPF inválido, né, ó. Então, nesse caso, eu já vi que essa divergência tem que corrigir para poder transmitir e validar novamente. Já o processo que estava correto, ele validou e levou aquele resultado para o cadastro do trabalhador. Ele não vai mais estar com pendência nenhuma, tá? Ontem eu fiz um novo processo de transmissão. E esse novo processo de transmissão tinha a finalidade de atender a uma outra situação que eu queria mostrar para vocês também. Então eu transmiti ontem, trouxe hoje o arquivo de retorno, fiz o download dele e importei ele para dentro do sistema. Quando eu comecei a importação, ele já deu essa mensagem aqui de erro, né? Então ele informou que o nome dessa pessoa está errado na base da Receita Federal. Provavelmente a pessoa casou, informou a Receita Federal o nome novo e a gente está com o nome antigo.
Então eu tenho divergência, ou ao contrário também pode acontecer, né? Nós estamos com um nome novo e a Receita está com o nome errado. Então tem a incompatibilidade desse processo. E aqui ele dá a mensagem, né, que tem que ser atualizado o CPF. Se na hora que eu importei eu não me atentei para imprimir, para gerar esse relatório, não tem problema, a gente tem lá na parte da qualificação como gerar ele novamente aqui. Mas o mais importante vem na sequência, ó. Lá dentro da própria qualificação, na continuação dos botõezinhos que a gente vê aqui, além do botão imprimir, que é o relatório de baixo dessa opção aqui, ó, eu tenho aqui também a carta. Essa carta, a gente traz essa telinha, onde eu vou selecionar o que eu quero imprimir. Se é a carta em papel para entregar para a pessoa, ou se eu quero mandar por e-mail para a pessoa e procurar o órgão que ela tem que fazer o ajuste necessário. Ó, gente, essa aqui é a cartinha impressa, né, que dá aqui a indicação onde o governo, onde o funcionário tem que ir, onde o governo tem que ir, é ótimo, né? Onde o funcionário tem que ir para corrigir a informação dele de qualificação cadastral, tá? E existe aí a possibilidade da gente encaminhar por e-mail também. Então, quem já manda olerite, informe de rendimento, cartinha de qualificação cadastral também vai ser disparada para o trabalhador para ele poder ajustar as informações dele. Só que vocês têm que cobrar, né? Senão vai chegar a etapa lá do E-Social que vocês transmitir, se ele não foi até então, você vai ter problema do mesmo jeito, tá? Gente, se por exemplo, eu tive um caso que teve divergência, eu não quero gerar todo o lote de novo, fazer todo aquele processo. Eu posso fazer a consulta, né, ou de um funcionário novo, ou daquela pessoa específica que foi lá fazer a mudança, né? E essa consulta em tela, eu posso registrar os dados dela aqui e ela vai me trazer o resultado dela aqui. Fiz essa avaliação, os dados estão corretos, eu não preciso importar nada para dentro do sistema. Por quê? Porque aqui, ó, na qualificação cadastral, eu tenho na parte de pesquisa a possibilidade de qualificar manualmente. Então eu clico naquela pessoa que eu não tinha qualificado porque deu problema e faço aqui, ó, qualificar manualmente. Aí ele muda o status, pronto, a pessoa está com o seu cadastro resolvido. Então ou eu atendo em lote ou eu atendo no nível individual, como a gente está vendo aqui, tá? Tanto uma situação como a outra. Confirmada a qualificação, né, a gente finaliza essa etapa e está, né, com os nossos processos dos trabalhadores e autônomos qualificados, sem divergência, pronto, né, para começar a transmitir os dados dessa parte, em partes, né? Em relação ao faseamento, gente, a gente tem aí, né, o cronograma do governo, que foi publicado lá no portal do E-Social, né? Então eu tenho aqui as empresas do primeiro grupo que entraram em janeiro, né, que tem os dados dos trabalhadores enviados aí a partir de 1º de março, com data limite para transmissão até 30 de abril, né, se nada aconteceu nesse período. A folha de pagamento que se começa a transmitir agora a partir de maio, né, como a nota técnica detalhou, a partir de 8 de maio a gente começa a transmissão dos dados da folha de pagamento para o ambiente do E-Social. A questão da GFIP, a substituição está prevista aqui para julho, mas a gente ouve dizer nos comentários, né, na mídia, no Facebook, por aí, a Rádio Peão dizendo que é possível que essa situação da GFIP tenha alteração de prazo. Não é nada oficial. O oficial que a gente tem aqui em julho entra essa rotina que está aqui, tá? E a parte de segurança e medicina entrando a partir de janeiro de 2019. Pessoal do segundo grupo entra aí em julho, né, a etapa de dados cadastrais e tabelas, depois os dados dos trabalhadores em setembro, a folha em novembro e janeiro de 2019, a gente tem aí a questão da GFIP e da segurança e medicina ao mesmo tempo. Empresas do terceiro grupo, os órgãos públicos, começa janeiro de cadastros e tabelas, eventos relacionados aos trabalhadores, né, nos não periódicos em março, folha em maio, GFIP e segurança do trabalho e medicina em julho. Faseamento do E-Social. Então aqui a gente vai começar a ver a parte, né, relacionada à transmissão de dados. Então nós temos na parte de eventos iniciais e tabela o S1000 e todos os processos do 1070 ao 1060, né, como registro de dados a serem enviados. Porém,
nem todos que estão aqui, né, eu vou transmitir nesse momento. Por exemplo, o 1060 tem nota técnica dizendo que ele não é transmitido nessa etapa. Né? Não foi para o pessoal de janeiro e não vai ser para o pessoal de julho. Eu só vou transmitir 1060 lá em janeiro. Tudo bem? Aí depois eu tenho os não periódicos. Eu trouxe aqui essa partezinha pequenininha que faz parte lá da tela que eu vou mostrar para vocês posteriormente, né, dos eventos iniciais. Por quê? Porque essa parte aqui é dos cadastros, né, que a gente gera a massa de dados que vai transmitir para o e-social todos os nossos trabalhadores. Então ele é um evento que eu mando lá no mês de março para quem estava no primeiro grupo e que eu vou mandar em setembro para quem está no segundo grupo. Né, que é o cadastro do trabalhador, o cadastro do terceiro ou estatutário, né, para poder alimentar aquela base de dados. E aqui o evento não periódico dos afastamentos que eu tenho também na nossa base de dados. O governo quer saber quem está afastado também nessa transmissão inicial. Aqui embaixo eu já tenho a parte dos não periódicos no item a item demonstrado. Então a gente tem nos não periódicos a admissão, né, preliminar, eu tenho o cadastro do 2200 e assim sucessivamente, cada movimentação. Eu fiz a transmissão de cada um deles, a grande maioria eu vou mostrar para vocês aí com recibo de retorno, né, com a validação dos dados. Tem alguns aqui que a gente ainda não tinha, né, o processo de transmissão, por exemplo, convocação do contrato de trabalho intermitente, o Ricardo disse que liberou ontem no release, então já está também nesse processamento, né, a transmissão. Mas vamos ver aqui na prática todos os itens. E os periódicos, que é o que entra agora no dia 8 de maio, né, o processamento da folha de pagamento da nossa transmissão. Então essa é a situação que envolve cada um desses processos. Coloquei aqui, gente, o que saiu da nota técnica. Então a gente tem, né, do detalhamento aí dos eventos iniciais, para quem estava no primeiro grupo, a transmissão de tabelas e cadastros iniciais que começou em janeiro e foi até 28 de fevereiro. Os não periódicos que foram iniciados em 1º de março a transmissão e que tem o prazo limite máximo até 30 de abril de 2018 para transmitir o cadastro do trabalhador e daquele terceiro, exceto numa situação. Imagina que aqui no meio você tem aquele trabalhador que você vai dispensar no período de experiência ou que teve atestado acima de 2 dias, né? Esse trabalhador, para você conseguir mandar essas outras rotinas, você tem que ter mandado 2200. Sem 2200 não tem desligamento, não tem atestado médico, né? Então, as pessoas que eu não transmiti, que eu tenho a necessidade, a gente precisa gerar, né, a transmissão dela para fazer as movimentações posteriores dos não periódicos para atender o prazo da lei. Eu vi situações do pessoal comentando em grupos que eu participo de WhatsApp, de Facebook, que a pessoa mandou lá no sistema que ela trabalhava o desligamento sem ter mandado o 2200, só mandou o 2190. Como assim? Deu erro. Claro, vai dar erro. Se você não tem um cadastro completo, como é que você quer desligar a pessoa? Se você fez o preliminar que só manda 5 campos, que é a data de admissão, nome, CPF, data de nascimento e... Não, nome, CPF, data de admissão, data de nascimento e sexo, né? Mandei só esses dados. Como é que eu quero desligar a pessoa só com isso? Não tem nada complementar lá dentro, né? Então eu preciso mandar o 2200, se eu usei a regra de mandar o 2190, para poder fazer as outras rotinas que vão seguir na sequência, tá? Dentro daquele prazo que eu tenho que atender. E agora, para 8 de maio, né, começa aí a nossa transmissão de folha de pagamento. Segundo grupo, gente, começa envio em julho. Pode ser feito até 31 de agosto. Então, tabelas e cadastros iniciais, a gente tem essa etapa para cumprir. Terminei essa primeira etapa, começa lá os não periódicos, onde a gente começa em 1/9 a fazer a transmissão. E aí entra essa mesma situação que eu coloquei para o pessoal do primeiro grupo. Se aqui no meio eu quiser mandar, por exemplo, até 31/10, mas tem alguém que eu quero desligar, tem alguém contestado, tem alguém com alguma situação que a gente tem que transmitir algum layout específico, tem que estar com 2200 completo lá para fazer isso, tá? E depois lá,
para novembro começa os dados de folha com transmissão até o dia 7/12/2018. E aqui, gente, o pessoal do terceiro grupo, as empresas públicas, órgãos públicos, né, com o prazo aí de 2019 para colocar em prática as suas transmissões. Bom, vamos lá para a parte de parametrização. Começar a ver, né, as transmissões. Então, primeira coisa que eu preciso fazer. Se eu sou do primeiro grupo, eu já estou no número 1 aqui, já estou transmitindo minhas informações já desde janeiro. Se eu vou começar só em julho, eu vou selecionar o número 2, que é a produção restrita. Entenda isso como área de teste, para a gente poder trabalhar as nossas transmissões, né, e ver como é que tá os nossos resultados no nosso processamento. Então, colocou o 2, vai gravar, ele vai ficar com esse histórico de informação e vai te trazer aqui, ó, o registro de que área você está trabalhando no seu processo. Né? Não vá fazer por engano o número 1 e aderir ao E-Social fora do prazo, pelo amor de Deus. Senão você vai ter que mandar tudo correndo, atrasado, né, naquela loucura. Não brinque com coisa séria. Aquela situação que eu comentei com vocês, ó, do ECPF e do ECNPJ, o que eu coloquei lá na folha, na quinta aba, no relacionamento, aparece aqui pra gente quando eu consulto o meu certificado digital na tela da parametrização, ó. Então eu só trouxe os dois juntos para vocês verem que a mesma informação que eu faço aqui, eu vejo lá, tá? Depois, na sequência da galeria, né, depois de parametrização, vem o relatório de auditoria da base. Então aqui a gente tem a possibilidade de marcar os ativos, os afastados e demitidos. Como eu não tenho transmitido dado de demitidos, deixo os dois marcados e seleciono aquilo que vocês querem analisar, gente. Olha, eu estou me avisando do cafezinho, daqui a pouquinho a gente para, tá? Então eu marquei o meu exemplo aqui, todos os itens para eu analisar minha base completa. E aí ele trouxe um relatório, só para vocês terem uma ideia, minha base é uma base bem pequenininha de treinamento, 24 folhas, vários itens. Aí o pessoal de manhã me perguntou assim, mas Débora, está aparecendo dados ali de segurança e medicina. Gente, se não quer ver essa parte de segurança e medicina agora, tira o flag, que aí você só vai ver o que está pendente dos outros itens. É importante saber o reflexo de tudo que você tem pendente para você ver o tamanho do trabalho que você vai ter, né? Então, no meu exemplo aqui, é treinamento, a gente tem um monte de situações adversas incorretas, né, que a gente tem que corrigir. Como, por exemplo, ó, 3 férias vencidas da funcionária ali, isso não acontece na base de vocês, né? Aqui é só no treinamento. Então aqui, ó, a gente vê o relatório da atividade preponderante da empresa também. Então, o CBO que está vinculado aos nossos trabalhadores serão mapeados aqui. E eu tenho enquadramento, né, no final do total de CBOs que a gente tem relacionados a cada atividade, que é importante para a gente poder todo mês analisar aí a nossa atividade e ver a situação do PNAE, né, correspondente aí para o nosso processo. Bom, falando do gerenciador do E-Social, a gente tem as opções, né, para a gente fazer os nossos envios de dados. No caso, vocês vão ver os meus exemplos de teste, né, mas a gente tem os clientes que estão fazendo os envios oficiais, né, com essas mesmas informações que eu vou demonstrar aqui para vocês. Então eu tenho no cadastro, né, e nas tabelas, cadastro de empresa e tabelas, a movimentação quando eu entro a primeira vez, ele vai pedir para a gente fazer o replicar. Ah, eu tenho várias empresas, eu sou uma contabilidade, eu sou uma prestadora de serviço, eu tenho várias tabelas, várias empresas. Eu replico com essa pergunta todas as tabelas para todos os CNPJs para que eu possa fazer essa transmissão. Então é só responder assim, o sistema faz a rotina interna sozinha. Não precisa fazer nada além disso, tá? Aí entrei lá no cadastro, né, da empresa, vejo aqui a informação que ele me dá dos meus históricos de tabela, que ele me permite também fazer a replicação e demonstra aí o movimento, né, que foi gerado para essa estrutura, né, ter aí essas chaves que serão transmitidas para o ambiente do E-Social. Antes de começar a clicar aqui para transmitir, é bom conhecer o seguinte, Débora, quero ver se meus certificados estão ok. Aqui do lado, ó, do lado de cá é a cadeia que a gente viu antes.
do lado é a lista de certificado que eu consigo abrir para ver aquilo que foi instalado, se está tudo certo, bonitinho, direitinho. Então é só mesmo fonte de consulta. Aqui embaixo eu tenho a legenda. Conforme a gente manda o cadastro aqui, eu tenho um status que ele mostra. Então normalmente a primeira vez que eu entro vai estar lá, não enviado. Foi enviado, deu erro, volta vermelhinho, coloca lá, retorno com erro. Foi enviado, deu certo, aparece lá, retorno com um ok, né, de que foi transmitido. E assim a gente vai vendo cada uma das situações. Então tem situações que eu mando aqui desse processo, aqui na frente não vai aparecer nada, mas lá internamente eu vou ver o status aguardando, né, que ele está fazendo o processamento. Então a gente tem como acompanhar o status de como está o andamento das nossas transmissões, tá? Aqui do lado eu vejo a versão que a gente está trabalhando, a situação do e-social, tá? Dentro da estrutura também a gente tem aqui o sequenciamento lógico, né? Então esse aqui é o que gera para cada processo, né, dos layouts que a gente também visualiza aqui na tela. E aqui tem um item que eu acho mais interessante. Vocês estão vendo esses números aqui entre colchetes? Aqui embaixo eu tenho uma legenda e ele ajuda a gente a analisar qual o contexto daquela informação que está sendo enviada, né, o que é carga inicial, o que é processo não periódico e, por exemplo, do item 3 lá, a gente tem aqui a indicação do envio até o dia 7 do mês subsequente, né, sendo 7 um dia útil. Se for sábado e domingo, antecipa, como a gente faz nos nossos processos normais, tá? Então é interessante ver também esse detalhamento aqui, o mesmo processamento. Comecei o envio de dados para o ambiente do e-social produção restrita. Ó, sempre vou ver aqui a indicação dos dados. Marquei os dados da minha empresa. Cadastro de empresa é o que eu vou mandar, o S1000 nesse momento. Cliquei aqui no botão transmitir, abre essa telinha. Abriu essa telinha, ele dá essa pergunta aqui dizendo assim, ó, será transmitido o NOT S1000? Confirma? Fiz minha confirmação. No que eu fiz minha confirmação, ele gera essa nova indicação aqui, ó. Confirma a geração, contém um evento a ser distribuído em lote. Vou confirmar sim para esse processamento, né? E aí no que eu confirmei sim, ele vai, né, permitir gerar para o gerenciador a minha informação. Ele pega, né, ó, gera um protocolo. Esse protocolo, o gerenciador guarda o histórico de geração dele também. E aí ele me traz a consulta do nosso retorno. Então essa consulta do retorno traz um número de protocolo que está aqui, né, que foi transmitido na mesma hora. Diz que lá foi transmitido e recebido com registro inicialmente com sucesso. E aqui embaixo é o que vale a situação. Aqui embaixo é o que eu chamo de recibo. Então eu tenho aqui, ó, nessa segunda linha o número do recibo e a informação do número. Nesse exemplo aqui, ó, ele deu uma mensagem assim, evento com erro, não houve retorno do número de recibo. Então esse exemplo eu deixei, que foi de dezembro que eu fiz a confusão. Por quê, gente? Porque ao abrir, né, o cadastro de empresa, o que eu tinha feito? Ele me dá a mensagem de erro aqui, ó, daquele erro da consulta do retorno. O número de inscrição do transmissor deverá ser igual ao CNPJ ou CPF do certificado. Então eu estava aqui no cadastro como empresa e o meu certificado como pessoa física estava incompatível uma informação com a outra. Tentei transmitir, ele já deu de imediato o erro e já me trouxe a informação aqui que a informação estava incorreta em relação a esses registros que ele faz a validação. Então ele já valida desde o início o nosso processamento, né? Então o que eu fiz? Voltei lá no cadastro da minha empresa, fiz a regularização do registro colocando CPF, né, e ficou ok. Abri novamente a transmissão, gerei, né, um novo registro de transmissão, de protocolo. E aí na minha transmissão apareceu a mensagem que estava tudo ok. Ó, recebido o lote com sucesso, houve o registro aqui, né, da informação ok. Fui fazer mais uma vez só para confirmar, para ter certeza. Aí ele me dá a mensagem aqui, ó, que já existem os dados lá, então eu fiz uma duplicidade de envio desnecessário. Então essas mensagens, né, vêm com o número de recibo, né, vem indicando assim, olha, você já tinha mandado anteriormente, o recibo é esse.
e vai trazer a questão da duplicidade aqui. Então vai naquela situação que eu falei para vocês, cuidado com transmitir demais, né? Não fique estressado e apertando o botão toda hora, que vocês vão mandar várias vezes e vai vir um monte de retorno assim, né, com registro, e você vai ficar com a sua base com trocentas mil coisas do mesmo item, que não deve, né, fazer para não ficar com muita informação indevida. Aí depois, para você fazer uma consulta, aqui o S1000 tudo bem, é um pouco, mas imagina um 2200 com 500 mil pessoas cadastradas e várias vezes a mesma pessoa porque você transmitiu mais de uma vez, né? Bem complicado. Aqui eu trouxe esse registro, gente, para poder dizer para vocês o seguinte: de vez em quando o governo faz as suas manutenções nos ambientes, inclusive de produção restrita, que é o que a gente faz os testes. Então, lá no dia 9 de abril, o governo atualizou a base para manual 2402, que é o que está publicado como oficial lá no site do E-Social. E aí começou a criar uma grande divergência do nosso processo. Por quê? Nós testes estamos com uma base atualizada 402, que é o manual que está valendo no momento, é o MOS valendo do momento. E o pessoal que está na área de produção oficial está no 2401. Então tem coisas que mudou aqui, que aqui ainda não mudou. Por isso que a gente vê conflito, eu não consigo mandar uma coisa, não consigo mandar outra, porque eu tenho ambientes diferentes, mapeados para processos diferentes. Débora, pode ser que eu tenha obrigatoriedade aqui, que aqui não tenha mais, pode ser que eu tenha obrigatoriedade aqui, que aqui não tinha. Tudo vai depender da regra de validação de cada uma das situações. Então, ó, mandei o cadastro da empresa, gente. Tá vendo que deu azulzinho aqui? Tá ok, meu registro, né? Então, outra situação que aconteceu, não sei se tá... Não, tá mais lá pro final, eu coloquei. Dia 18 de abril, o governo fechou o site da produção restrita e ele eliminou tudo da base de dados deles. Por quê? Porque ele quis adequar a essa situação aqui. Então, o que eu tinha lá era do antigo. Ele queria receber os novos com o registro do manual novo, né? Então, o que ele fez? Ele foi lá e deletou tudo. Então, de 18 de abril para cá, aquilo que eu tinha encaminhado não existe mais lá dentro. Eu tenho que começar do zero novamente. Se, eventualmente, eu quero fazer minha base de teste, eu já tinha feito no anterior, e depois de 18 de abril eu já fiz algumas coisinhas, mas eu quero começar do zero de novo, o que eu posso fazer, gente? Tá vendo essa pergunta que ficou, esse item aqui embaixo? Ó? Remover base empresa S1000 do servidor do E-Social. Aqui é você podendo escolher tirar tudo que está lá na base de teste e jogar fora. Então ele vai jogar tudo, do 1000 até o 1070 ou 2200, tudo que você tiver lá. Quando você fizer isso, ou se eu vou começar lá no ambiente do governo que está zerado, usa essa rotina aqui do lado também. Essa rotina aqui do lado, ele zera o nosso gerenciador do E-Social para eu começar a transmitir do zero, como se eu nunca tivesse feito nada. Então, usei o de cá, uso o de cá também. Isso só na área de produção restrita, tá, gente? Só teste, produção oficial não, tá? Então, aqui eu vou zerar as duas situações, né, pra gente começar do primeiro, atuando aqui, fazendo as indicações, recebendo os retornos, gravando lá no gerenciador cada um dos eventos, das informações que ele vai tratar no protocolo e no recibo. Então eu fiz essa remoção do meu processo, né, e comecei do zero, comecei as minhas transmissões. Nesse caso aqui, ó, remoção do ambiente do governo veio com recibo também. Diz assim, ó, o empregador, aí dá o meu CNPJ, foi removido com sucesso do case de dados da produção restrita do E-Social. Então, quando você elimina por vontade sua, a sua informação lá na base deles, eles te dão um recibo, né, com essa informação. O recibo entre aspas, né, porque não tem número, só tem a mensagem que você tirou tudo de lá, tá? Gente, mandei os dados da empresa de novo, eu zerei tudo, né, recebi a comunicação que está zerado lá, comecei de novo, vou transmitir os dados da minha empresa, recebi o retorno dizendo, ó, foi o protocolo, recebeu com sucesso, houve na mesma hora o recebimento,
do número do recibo, dizendo que os dados da datamassa foi incluído e tá ok. Então, ó, para vocês verem, no mesmo momento de transmissão, dia 24 às 11h09, eu recebi um registro de retorno, tá? Então, bateu lá, voltou com o registro. Foi recebido lá com sucesso. Na sequência, o 1070 é o próximo registro que eu preciso transmitir. Ô, Débora, por que não é o 1010, né? Porque, gente, o 1070, ele trata de processos judiciais, administrativos, e ele pode gerar reflexo no processamento da nossa folha, por conta de ter alguma incidência diferenciada. Tipo, ó, eu tenho um processo lá contra o INSS na União Federal para ter uma alíquota reduzida de alguma incidência que eu tenho na folha. Eu obrigatoriamente tenho que ter o processo cadastrado com a numeração que é determinada a quantidade de dígitos lá no manual do E-Social, né? Então a gente tem que trabalhar os dígitos certinhos. Não coloca ponto, não coloca traço, porque ele não valida se tiver ponto, se tiver traço, né? Vou registrar as informações e aqui embaixo, ó, eu vou detalhar o tipo de processo que é, né, que o ambiente do E-Social quer receber. Coloquei esse cadastro, minha próxima etapa, lá no contencioso ainda, é entrar na agenda de audiência. Por que eu preciso entrar na agenda de audiência, gente? Só para vincular o tribunal, que é um dos itens que faz parte do processo. Quando eu vinculo o tribunal, aí eu monto o layout dele todinho, ele vai me permitir transmitir o 1070. Como eu fiz aqui, ó, 1070, né, veio os dados do meu processo, eu transmiti e aí recebi, ó, o número do recibo direitinho com os dados do meu processo aqui embaixo. Então eu preciso do contencioso trabalhista para fazer essa transmissão para lá, para que o governo possa entender que nesse caso em específico eu tenho alguma alteração em alguma rubrica ou em alguma situação específica que a gente vai enviar nas próximas tabelas. Então transmiti 1070, tenho lá o registro. Aqui, ó, eu estava com um processo cadastrado totalmente errado, eu estava com um monte de ponto, de tracinho separando o número de processo, como eu achei que era, ó, número do registro do meu processo aqui todo, né, regrado, como é a demonstração dele lá. Então ele já me deu erro, não me deu o número de recibo, né? Fiz a correção, que foi aquele item anterior, ele já passou direitinho, sem problema nenhum. Então, não se coloca ponto, não se coloca traço, nada que diferencie a numeração. É número sequencial que precisa ser transmitido, tá? Transmitiu 1070, vou para o próximo, 1005, tabela de estabelecimento. Então, fiz lá, né, o processamento dos dados dos meus trabalhadores de acordo com o local onde ele está de serviço. Fiz o registro aqui dos locais, né, mapeei, transmiti para o governo, tá lá o envio do lote com sucesso. Então, eu tenho, né, o detalhamento aqui dos meus dados, ó, da versão com protocolo e do registro do recibo que eu recebi, que está tudo ok no funcionário vinculado a esse local de trabalho. S1010, tabela de rubrica. Aqui é onde ele já começa a validar as situações do 1070, por isso que ele tem que entrar antes, né? Se a minha regra aqui na tabela está com percentual diferenciado por algum motivo, na validação ele vai ver, existe 1070? Existe, então ele deixa passar, confirma. Da validação não tem 1070, vai dar divergência e ele vai acusar um erro naquela rúbrica específica que deu a divergência, tá? Então aqui eu posso selecionar todas e transmitir todas de uma vez só. Ou, né, se você não quer fazer esse mar de rúbrica aí de uma vez só, você tem como selecionar também para transmitir. Então ele gera, né, o lote com essa identificação de rubrica, ele faz o processamento aqui. Esse demorou um pouquinho mais, porque é uma tabela bem maior em relação às demais, né? Mas não foi nada além de 2, 3 minutos no processamento, tá? Aí, transmiti, ó, apareceu aqui o lote transmitido, né, para o governo, foi recebido com sucesso, mas eu não havia recebido ainda, né, a questão do retorno para ver como tinha sido o processamento das minhas rúbricas. Gente, quando eu estou nessa telinha, que é do movimento dos lotes processados, né, que a gente transmite, olha aqui embaixo que bacana que a gente tem como recurso. Eu posso clicar naquele lote que está lá, né, indicando que foi
transmitido, por enquanto só transmitindo, ó. O status dele está aqui aguardando o processamento. Se eu já quero ver se de repente já tem alguma resposta para mim, eu não quero esperar eles me mandarem, eu clico azulzinho aqui e clico aqui, ó, solicitar resposta daquele protocolo que foi transmitido. Então, de imediato já vem a sua resposta quando já está liberado lá no ambiente do web service do governo, né? Aí você já vai ver o registro do teu relatório com aquela resposta. Aqui embaixo também dá para a gente ver aquela telinha da consulta do protocolo, né, como informação. Eu posso movimentar só os 300 últimos ou posso movimentar tudo que eu quiser ver aqui na minha tela, né, e dá para fazer mais filtros aqui embaixo também nessa telinha, tá? Então o retorno do meu S1000, ou S1010, perdão, foi feito com sucesso e teve alguns casos que teve erro, né, para adequação de tributação e de indicação para o E-Social. Então a gente consegue ver na movimentação aqui, ó, o retorno do lote, do que está com erro, do que está certo, né, para nossa verificação. E aqui eu dei um enter em cima da base, ele me trouxe, ó, todas as rúbricas que eu fiz a transmissão da minha folha. Aí tem o 1020, gente. O 1020 é a tabela de lotação tributária. Então, a lotação tributária também está cadastrada, né, para a gente poder ir vinculada ao trabalhador, para a gente poder transmitir. Aí a gente traz aqui a nossa lotação tributária, confirma a geração do lote, ele dá um número de protocolo aqui embaixo para a gente, né? São tudo etapas que ele vai seguindo igual em todos os processos. E olha nesse caso aqui, tem caso que deu tudo certo e tem caso que não deu certo. Então, esse meu exemplo aqui, ó, recebi, tem protocolo, recebi, deu certo, recibo, mas nessa página aqui, continuando a ver meus dados do 1020, ó, deu erro. Então, deu erro, não tem número de recibo. Esse caso em específico eu preciso arrumar, porque os outros dois anteriores estavam ok, esse não tá. Aí ele dá as mensagens de ocorrências aqui, ó, do que está divergente nesse processo, que a gente precisa analisar para ver o que precisa ser feito, né, de atualização e ele me permitir fazer essa transmissão. Aí, gente, fiz lá a emissão do 1020, transmitiu, tá tudo ok, estou transmitindo o 1030, transmitindo tabela de cargo. Eu peguei aqui uma base que estava meio bagunçadinha lá no treinamento e eu selecionei só alguns cargos, né, para a gente poder ver esse processamento, porque estava tudo digitado aqui, bagunçado, né? Então eu não fiz de toda a minha tabela de cargos, só fiz de alguns específicos. Olha lá, lote recebido com sucesso, qual o cargo que ele fez a leitura e disse que estava tudo ok. Se tiver algum que esteja com divergência, com problema, vai estar sem recibo e vai aparecer que você tem que corrigir aquela situação, né, da informação. Então precisa ir analisando cada uma delas, principalmente para quem tem muito cargo, né, para poder corrigir todos os dados. A parte do evento relacionado ao 1035 é carreira pública. Carreira pública, mesmo que eu tente de qualquer forma, ele não vai me deixar mandar, porque ele dá a mensagem de órgão público, né? Então, como a minha empresa é uma empresa privada, está cadastrado lá na nossa base de dados como empresa privada, ele não me permite transmitir. Ele dá essa mensagem logo na tela para a gente ver que está incorreto. Tabela de função ou cargos em comissão, pode ser que eu tenha. E se eu tiver, eu tenho que ter esse registro, né, processado para poder transmitir para lá. Tabela de cargo, vamos pensar no seguinte, minha remuneração é variável. Minha remuneração variável, o governo quer saber o que eu pago. Então, lá em cargos e salários, a gente tem um item chamado manutenção de salários. Embaixo da remuneração variável aparece uma linha onde eu tenho que descrever. Isso é campo obrigatório do E-Social. Então, eu não posso mandar remuneração 7 sem a justificativa daquela informação da remuneração variável. O que compõe minha remuneração variável? É o que o governo quer saber, tá? Se eu não fizer isso, não vai conseguir transmitir esse registro. Aí, gente, fiz a minha transmissão, né? Foi o registro, veio aqui a informação do teste da transmissão da tabela 1040, né? Com sucesso, com o número de recibo direitinho, né? Então, ele acaba fazendo, né, toda essa movimentação que a gente
transmite e valida cada registro. Aí eu tenho aqui, né, Ixi, tô séria ali. Tabela de horário, 10h50. A 10h50 eu posso selecionar todos os meus horários e transmitir, ou do mesmo jeito eu posso escolher alguns casos, que nem eu fiz aqui, ó. Escolhi só as 4 primeiras como exemplo para a gente não perder, né, muito tempo fazendo o processo de validação. Então eu fiz os 4, registrei a transmissão para lá, veio aqui a inclusão com sucesso com o número de recibo da tabela de horário que eu utilizo. Então, como a gente é um gestor do processo de transmissão, eu tenho o poder de escolher o que eu quero e o que eu não quero mandar. Enquanto a gente tiver a área de teste, de boa, pode fazer assim, tranquilo. Quando tiver na nossa área oficial, aquilo que oficialmente eu utilizo, se tiver 500 tabelas de horário, tem que mandar as 500 tabelas de horário. Tá? Não pode fazer só por algumas, porque a hora que bater o funcionário lá, aconteceu isso comigo, que não está cadastrada nessas 4 primeiras, ele não vai validar o 2200, porque diz que a tabela de horário não existe para aquela pessoa. Tá? Aí aqui a gente tem o 1060. O 1060 eu até consigo entrar, marcar ele, tentar transmitir, mas o ambiente do governo não recepciona. Ele diz aqui embaixo, né, que esse evento informado não é reconhecido pelo sistema, né? Então, é uma transmissão inválida porque ele acaba não fazendo, né, nenhum registro de validação e nem emitindo recibo aqui pra gente, porque esse aqui entra naquela prática de janeiro de 2019, tá? Então essa é a parte dos cadastros iniciais e tabelas. Agora eu vou mandar o 2200, que é aquela carga completa de funcionários que eu tenho na folha. Então é minha carga inicial, ó, com o cadastro de todos os trabalhadores que a gente tem na nossa base de dados. Fiz a indicação do 2200 da minha base de dados. Tenho aqui as pessoas que são meus funcionários e que eu quero transmitir para lá a informação para validação. Houve situações de erro e houve situações de irregularidade. Então eu tive aqui pessoas, né, ó, que ele recepcionou correto e tive pessoas que deu erro aqui. E o erro dela aqui, ó, da Janaína, foi a questão do CPF do dependente com mais de 8 anos, que ele não aceitou a transmissão do registro dela por conta dessa ocorrência. O que eu fiz? Fui lá no cadastro dependente da Janaína, cadastrei o CPF do filho dela, gravei, gerei um outro layout e transmiti a Janaína, foi aceita com sucesso. Então a correção daquela mensagem que ele está acusando, a gravação gera para a gente um novo layout e vai permitir a transmissão. Aí aqui foi a Débora também nessa minha transmissão do 2200, que era um outro cadastro que estava incompleto. Quando ele transmite um e dá ok, na minha próxima transmissão daqueles que estavam divergentes, o Daniel nem aparece. Vê que aqui só apareceu a Débora e a Janaína, ó. Tá? Quando você gera o S, ele gera para todo mundo de novo? Só aqueles que estão com divergência. Gente, se, por exemplo, eu fiz minha carga inicial e eu agora quero dar andamento nas minhas rotinas, né, de trabalhadores, porque é um evento não periódico. Débora, eu fiz o cadastro lá pela admissão preliminar. Você vai clicar na pessoa, vai gravar, né, o registro dela lá na parte de base de dados cadastro do trabalhador e vai transmitir. Então esse registro do José Neto da Silva aqui, ó, é a transmissão do 2190. Transmitir o 2190, eu não posso esquecer que posteriormente a gente tem que mandar o 2200 dele. Aí eu tenho até o dia 7 do mês seguinte para fazer a complementação desse registro, tá? Aí vamos pensar numa outra situação. Débora, eu fui lá no cadastro do trabalhador, não usei o preliminar, coloquei todos os detalhes do cadastro do trabalhador. Tentei transmitir o 2200, deu erro. Só que o cara vai começar amanhã e eu preciso mandar isso hoje sem falta. Como é que faz, gente? Como é que faz? Manda 2190, mesmo que ele esteja totalmente cadastrado. Se você tem que cumprir prazo, manda 2190. Aí você vai ter o tempo a mais para conferir o 2200 depois e ver o que está errado e corrigir, tá? Lá na própria tela do cadastro do trabalhador, embaixo assim, eu tenho o botão 2190, 2200.
Você escolhe a hora que você quer gerar o layout. E aí você escolheu, manda aquilo que você precisa de imediato, deu certo. Depois você vê o que deu de divergência, né? E corrige o que precisa ser corrigido. Bom, fiz o 2200, transmiti, tá lá bonitinho. Fiz o 2190 também, fiz o registro certinho dele, sem problema nenhum. 2300, pensando na carga total ainda, né? Então, 2300 é o nosso prestador de serviço pessoa física, aquele lá de gestão de terceiros. Ele também tem que ser transmitido para o ambiente do e-social. Faço qualificação cadastral dele e faço transmissão do 2300, tá? Então, fiz transmissão dele, né? Ó, o seu José da Silva. Tá aqui, né, a pesquisa da qualificação cadastral dele. Eu fui lá na mão, dei lá o ok que eu vi lá no site do e-social, que tá com qualificação adequada, né? Fiz a transmissão do 2300, ele me deu aqui, evento de erro, do registro da pessoa aqui que estava com divergência. Então, o meu CBO entrou em conflito com a atividade que ele desempenhava e ele deu erro aqui na minha transmissão. Como eu não tinha um tempo aí muito grande para a gente terminar essa apresentação, eu acabei deixando com erro mesmo. Então, lá na tela, terceira tela, lá do terceiros, né, eu tenho uma parte de e-social que pede vínculo de CBO. Ele valida essa informação do nosso processamento com a categoria do trabalhador. Se tiver incompatível, dá erro, tem que corrigir, tá? 2230, né? 2230 é a parte dos afastamentos temporários. Então a gente tem aquela situação dos funcionários que estão em licença maternidade, auxílio acidentário e por aí afora. Então os afastados da nossa carga inicial também tem que ser transmitido. Eu posso transmitir por aqui, né? E aí eu transmitir por aqui, ele vai recepcionar lá e vai gerar o nosso recibo, né, de comunicação. Gente, no meu caso aqui, ele deu divergência, justamente a parte de medicina que eu não havia feito preenchimento, né? Para poder mostrar para vocês a mensagem aqui, ó, do atestado médico. Então, a gente tem essa movimentação, que eu detalho aqui também, ó, da questão de gestão de atestado médico. Gestão de atestado médico é feito por medicina ocupacional. É por aqui, né, que eu vou fazer todo o processo de integração com os sistemas e transmitir para o ambiente do e-social. 2205, mudança, né, relacionada ao cadastro do trabalhador. Nesse caso aqui, eu fiz uma mudança do grau de instrução da profissional. E aí, ele recebeu o registro, né, e ele me deu uma divergência ali no cadastro da Débora e ele não finalizou o meu processo. Então, eu preciso analisar a minha mensagem de erro aqui que ele está, né, apresentando para ver, de repente, por eu ter feito só a movimentação do grau de instrução e de não ter alimentado um último ano de formação, pode ter gerado a divergência, né, desse cadastro e não validou a minha informação. Gente, 2206, alteração do contrato de trabalho. O que reflete a alteração de contrato de trabalho? Local, tabela de horário, cargo, salário, né? Toda essa movimentação, obrigatoriamente, a gente tem, né, que fazer a transmissão para o ambiente do e-social. Então aqui, ó, eu fiz uma alteração no cadastro da Janaína de diretoria, departamento, setor, seção e centro de custo, né? Então entrei lá, fiz as mudanças, gravei, gerou layout transmitido e recebido com sucesso. Isso aqui você pode imaginar assim, ah, mas é na mesma empresa, mesmo CNPJ. É o que eles consideram como local de trabalho. Se eu trabalhava no financeiro e vim para o DP, a minha indicação de local de trabalho é a mesma? A minha atividade desenvolvida é a mesma? Não. Então eu tenho que transmitir sim, né? E aí essa transmissão lá na frente vai refletir na condição do ambiente de trabalho, que você vai ter que descrever, né? Das descrição de cargo que você vai encaminhar também. Então tudo isso está vinculado. Hoje passa bonitinho do jeito que está, porque o restante ainda não está consistido, né, nos processos que vão entrar posteriormente, tá? Então aqui eu tenho o 2206. Aí, como eu mencionei para vocês, né, a parte que é relacionada à segurança e medicina só em janeiro de 2019. Então aqui eu tenho a parte relacionada ao monitoramento da saúde do trabalhador, condições do ambiente de trabalho,
comunicação de acidente, né? Tudo isso aí a gente pulou e foi para o próximo item, que é o afastamento temporário. Então, aquele afastamento temporário que funciona, né, no atestado que me foi entregue para registrar, lance medicina, gera o registro e faz o envio, né, para você poder ter esse lançamento finalizado com sucesso. 2250, gente, aviso prévio. Vou lançar aviso prévio quando eu tenho aquelas movimentações do e-social relacionado no manual. Então, aviso prévio indenizado. Vou gerar 2250? Não. Né? Por quê? Porque no próprio manual do e-social fala que na condição do 2250 não se envia aviso prévio indenizado. E quando que ele vai ser transmitido? No 2299, que é o desligamento, que é o outro que está aqui embaixo. Na situação do aviso prévio cumprido, né, a gente tem que mandar o aviso e tem que transmitir posteriormente com a situação da verba que vai ser paga, né, o desligamento oficial. Aí que os dois, né, se complementam. Vamos pensar numa seguinte situação, gente. Dei aviso para o funcionário, está cumprindo aviso. Aí ele foi fazer o ASO e o ASO deu inapto. O que eu faço? Posso ter dois movimentos aí, né? Eu vou cancelar o aviso do funcionário, ou se a empresa quiser correr o risco, ela vai transmitir o desligamento e vai ter problema lá na frente, né? Mas o normal seria, né, fazer o cancelamento, tem layout previsto para esse registro de cancelamento, né, que a gente tem dessa movimentação do aviso, tá? Então aqui eu tenho o retorno do registro, ó, me mandei embora hoje, dei aviso prévio para mim mesmo. Aí a gente tem, né, a situação aqui do exemplo que eu citei para vocês, né, da questão do ASO inapto e da possibilidade de cancelamento aí do registro, né, dessa rescisão que seria encaminhada no 2299. Então, ó, voltei aqui para o 2299, fiz o lançamento com a inclusão de verbas necessárias. Tem o registro aqui, ó, da emissão do RET. Fiz a transmissão, ó, da estrutura, né, do registro do 2299. Ô Débora, e se de repente nesse 2299 a gente resolveu, né, que a pessoa estava lá inapta e não pode, né, ser mandada embora? A gente consegue fazer exclusão com o S3000, né, nessa movimentação. Então a gente tem essa possibilidade, né, que a gente vai ver um pouquinho mais lá para frente no S3000. Aqui é a convocação do trabalho intermitente, tá? Ontem à tarde o Ricardo falou que liberou um release lá no site que está liberando essa parte aqui de convocação do contrato intermitente. Débora, mandei o funcionário embora lá em abril de 2017, ó, veio decisão judicial mandando reintegrar. Lá na ficha de registro da folha de pagamento, eu vou entrar com a data que foi, né, indicada na decisão judicial para reintegração. Vou fazer a indicação do efetivo retorno do trabalhador, qual o tipo de movimento que eu tenho, né, para a situação da reintegração. O número do processo, no meu caso, é uma decisão judicial, né, tem registro, e aqui ele quer saber se o pagamento desse período que o funcionário esteve afastado foi pago em juízo, sim ou não. Aqui não existem valores para esse processo, aqui só existe a pergunta, sim ou não, no pagamento daquele período, né, em juízo, sim ou não, tá? Aí fiz o lançamento da reintegração, ele vai me permitir gerar esse layout aqui, né, para fazer a movimentação de transmissão. E aí eu acabei não colocando a telinha do envio oficial, porque eu fiz a transmissão e deu o registro, ó. Acabou, ficou faltando ele ali. 2306, trabalhador sem vínculo. É aquela pessoa da gestão de terceiros que eu fiz, né, o registro dele. Então mandei ele lá na carga 2300, houve alteração do contrato dele. Tem aqui o 2306 com alteração de contrato para a gente transmitir no decorrer, né, da situação do contrato em validade. Outra opção, desligamento desse terceiro. Né, ele não vai mais prestar serviço para a gente, vamos imaginar que ele foi embora
né, do nosso estado, não vai voltar mais, não tem mais como prestar serviço. Lá na gestão de terceiros, eu tenho a data de término daquele contrato. Então, preenchi a data de término do contrato, vou gerar layout específico do término, né, desse trabalho, e ele vai gerar layout para a transmissão do ambiente do e-social. E aqui o 2400, que está em movimento de manutenção pelo nosso pessoal, também deve liberar aí para a próxima versão, né, para a gente ter esse item também apresentado aí em tela, e a transmissão. E o S3000 já, né, gerado aí, a possibilidade que eu fiz, né, do funcionário que eu mandei embora, estava cumprindo o aviso, aí peguei aqui, ó, a data do cancelamento, né, fiz o preenchimento aqui do motivo, gravei, ele gerou o layout aqui para a gente fazer o nosso cancelamento e foi registrado, né, o layout recebido lá no governo, e deu alguma mudança aqui, ó, de inconformidade no registro, que eu preciso ver o que aconteceu lá na minha transmissão. Mas, né, a gente tem aí o movimento de fazer a retirada daquele aviso pelo processo, né, do S3000. Gente, ó, a situação aqui do dia 9, ó, o governo fazendo a atualização do manual, né, no próprio site do E-Social. Eu mostrei anteriormente no site da Datamás, mas o E-Social fazendo a divulgação aqui também. Lá no ambiente do E-Social, olha lá o manual liberado dia 7 de março e todas as notas orientativas relacionadas, né, ao processo que a gente vê e que vai surgindo dúvidas e que eles sentem a necessidade de fazer alguma indicação. A parte de treinamento, ó, tá aqui na NO número 4, né, para a gente poder ver que nesse momento não vai treinamento em situação de registros. E a última que saiu agora, dia 17 de abril, ó, é uma resolução que eles estabeleceram. Primeiro, a mudança da data, né, então a partir de 8 de maio, passa a ser a transmissão da folha de pagamento, né? No manual falava do dia 1º, aqui, e aqui eles oficializaram a questão da mudança da data do dia 8. E a questão do 2299, desligamento, e do 2399, que é o término da atividade do terceiro, né? Onde ele estabelece um prazo idêntico com a reforma trabalhista dos 10 dias após a extinção do contrato de trabalho para pagamento, né? Então, eles estão dizendo aqui que nas movimentações que a gente tem das rotinas do 2200 e do 2399, eles estão obedecendo o que a lei da reforma trabalhista estabeleceu, tá? Aí aqui, ó, todas as notícias, constantemente eles trazem informações novas, eles trazem as manutenções que eles fazem aqui para o ambiente do E-Social. Então a gente teve isso no dia 9, né, vários registros aqui, ó. Teve a limpeza da base que eles divulgaram lá também no dia 18 de abril. E aqui, ó, o cadastro que eu falei para vocês, que também foi liberado lá no dia 9 de abril no ambiente do E-Social para você fazer a consulta. Então eu entro com o meu certificado, eu vejo os dados do empregador e ele abre aqui no menu os dados do empregado, as tabelas que você transmitiu, né, para você poder fazer sua consulta. Essa consulta é só para produção oficial, restrita ainda não tem liberado nada para consulta, tá?